desde o momento em que nascemos, dos nossos primeiros passos, primeiros sorrisos. Foram eles que nos levaram ao crescimento e amadurecimento. Permitiram que criássemos, sonhássemos, tivéssemos alegrias e tristezas. Regularam todo o nosso ciclo de vida, e sem eles nada seríamos. Hormônios. Hormônios são produzidos por glândulas endócrinas e são secretados diretamente na corrente sanguínea. Os órgãos que são controlados pelos hormônios são denominados de órgãos-alvo. Esses órgãos possuem proteínas específicas que se ligarão a esses hormônios. Eles são chamados de receptores hormonais. Da ligação dos receptores hormonais com os hormônios resulta uma molécula mensageira. Essa molécula mensageira irá participar das reações, inibindo ou estimulando a produção celular desse órgão. Aqui temos os principais tipos de hormônios. São eles: proteínas e peptídeos, aminas ou esteroides. Além de serem responsáveis pela homeostase, os hormônios também influenciam no comportamento do indivíduo, regulam seu crescimento e reprodução, e ainda determinam as características sexuais secundárias masculina e feminina. Todas as grandes transformações ocorridas durante a adolescência estão relacionadas às atividades hormonais, e essas estarão presentes durante toda a nossa vida. A regulação hormonal é lenta, porém constante, e controlada por algo conhecido como feedback ou retroalimentação negativa. Quando percebe-se que há quantidade suficiente de determinado hormônio na corrente sanguínea, a glândula cessa de produzi-lo. O sistema endócrino e o sistema nervoso atuam sempre juntos. Enquanto que o nervoso fornece informações sobre o meio externo, o endócrino estabelece a resposta interna a essa informação. É com você, César. Bem, como o Felipe disse, o sistema endócrino é baseado na produção de hormônios. Esses hormônios são produzidos por glândulas que ficam espalhadas pelo corpo todo, e nós vamos mostrar uma a uma. Quando elas produzem os hormônios, eles são jogados na corrente sanguínea e vão agir por todo o corpo. Os hormônios produzidos por essas glândulas são jogados na corrente sanguínea e vão agir por todo o corpo. E como que as glândulas sabem quanto de hormônio elas devem produzir? Elas vão produzir hormônios para sempre? Vão produzir hormônios o tempo todo? Não. O controle da síntese de produção de hormônios é feito por um ciclo, que eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente chama esse ciclo de feedback negativo. É assim que funciona. A glândula produz um hormônio e esse hormônio atinge o órgão-alvo. Este órgão-alvo, por sua vez, recebendo o hormônio, vai produzir uma substância final, um produto. A produção desse produto começa a inibir a glândula e ela começa a parar de produzir hormônios. Quando ela vai parando de produzir hormônios, o alvo para de produzir a substância. Se ele para de produzir a substância, essa inibição diminui, e então a glândula volta a produzir o hormônio novamente. Esse ciclo faz com que a concentração de hormônios oscile em um valor ideal. Esse valor ideal é mais ou menos constante, e assim você mantém a concentração do hormônio certa no seu organismo. Tendo isso em mente, a gente pode começar a falar sobre as glândulas que estão no nosso corpo produzindo hormônios. A primeira delas vai ser a hipófise. Ela fica na base do cérebro, na região superior ao palato. Ela tem o tamanho de uma ervilha, não é desse tamanhão aqui, é do tamanho de uma ervilha, mais ou menos o tamanho do cérebro de uma mulher. Brincadeira, meninas. Apesar dela ser do tamanho de uma ervilha, ela é conhecida como glândula mestra do nosso corpo, porque ela controla todas as outras. Apesar ainda dela ser do tamanho de uma ervilha, ela é dividida em duas partes. A adenohipófise, que fica na parte anterior da hipófise, e a neurohipófise, na parte posterior da hipófise.
A parte anterior, a adenohipófise, é responsável pela produção de 5 hormônios. São eles: a tireotrofina, responsável por regular a tireoide, a adrenocorticotrofina, que é responsável por regular as suprarrenais, as gonadotrofinas, que produzem os hormônios folículo estimulantes, que na mulher trabalha na maturação dos ovários e no homem na espermatogênese, a produção de espermatozoides, e o hormônio luteirizante, que na mulher trabalha na produção de progesterona e no homem na produção de testosterona. A somatotrofina, responsável pelo crescimento. A falta de somatotrofina produz o nanismo, enquanto o excesso de somatotrofina gera o gigantismo. E a prolactina, que na mulher estimula a produção de leite e no homem faz o controle das funções endócrinas no testículo, ou seja, a produção de testosterona. É com você, Mariana. A neurohipófise não produz hormônios. A sua função principal é armazenamento e secreção dos hormônios produzidos por neurônios do hipotálamo. Entre esses hormônios estão o ADH e a ocitocina. O ADH é responsável pela regulação do equilíbrio hídrico do nosso corpo. Isso quer dizer que ele é responsável pela absorção de água pelos túbulos renais. O consumo de álcool etílico inibe a secreção de ADH no nosso corpo. Isso a galera sabe muito bem como é que funciona, né? Entre as disfunções de ADH no nosso corpo está a diabetes insípida, na qual, por falta de ADH, a pessoa urina de 12 a 20 litros por dia. Isso implica numa sede muito grande e num risco de desidratação. O ADH também estimula a reabsorção de água no nosso corpo, o que aumenta a pressão sanguínea, que é conhecido como vasopressina. Vamos agora falar sobre a ocitocina. A ocitocina é um hormônio liberado pela neurohipófise da mulher no momento do parto. Muitas vezes, uma sorologia com ocitocina é utilizada no momento do parto para estimular a mulher, as contrações uterinas e, assim, o momento do parto em si. E no 5, a gente vai soltar esse bebê. Vamos comigo, Senhor. E 1, e 2, e 3, e... já! A ocitocina também é importante nos estímulos para a amamentação, pois ela é um hormônio que estimula a secreção de leite. Lembrando que não é a principal via de secreção de leite, uma vez que esse principal estímulo são as sucções que o bebê faz. É com você, Bruno. Olá, pessoal. Vamos falar agora um pouco sobre a tireoide. A tireoide é uma glândula de tamanho médio, localizada na base do pescoço. Ela fica acima da traqueia e abaixo da faringe e possui um formato de borboleta. Anexa à tireoide estão as 4 paratireoides. Essa glândula é responsável por produzir hormônios muito importantes, como a tiroxina, triodotironina e a tirocalcina. Esses hormônios são muito importantes por regular funções do nosso organismo, tais como batimentos cardíacos, movimentos do intestino, funções cerebrais, queimas de gordura e, além disso, está intrinsecamente ligada ao nosso metabolismo. Como vocês puderam perceber nos hormônios, eles necessitam de muito iodo para a sua produção. Tanto é que desde 1953 o governo federal implantou uma lei para que haja iodo em nossa alimentação, ou seja, eles adicionam iodo no nosso sal de cozinha. A falta de iodo causa uma doença que já foi endêmica em nosso país, conhecida como BOST. Nessa doença, a nossa tireoide se expande, fica inchada para poder absorver o pouquíssimo iodo que há em nosso organismo. Mas quando ingerimos iodo na nossa alimentação, não tem problema algum. Outros 2 distúrbios relacionados à tireoide são o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O hipertireoidismo é causado quando produzimos muito hormônio na tireoide e ele acarreta em nervosismo, agitação, magreza e todo o seu organismo fica acelerado. Além disso, você tem produção de gordura atrás dos seus olhos. O segundo problema causado pela tireoide é o hipotireoidismo. O hipotireoidismo, por outro lado, causa o retardamento do nosso metabolismo, além do mental, e muitas vezes com acúmulo de gordura. Pode causar sonolência, hipotensão e hipotermia. Para entender um pouco melhor como prevenir os problemas relacionados à tireoide e os alimentos
relacionados a eles, vamos falar com a Mari agora. E é com você, Mari. Pois é, Bruno. Existem alguns alimentos que ajudam na síntese dos hormônios produzidos pela tireoide. Esses alimentos são ricos em cálcio, em vitamina C e em alguns minerais e aminoácidos. Esses alimentos são semente de girassol, semente de linhaça, laranjas, leite, ovos e sardinhas. Pode. Existe um exame muito simples para saber se você tem algum problema na tireoide e pode ser feito na sua própria casa. Para esse exame, você vai precisar apenas de um copo d'água e de um espelho. Primeiramente, você vai colocar um gole de água na boca. Flexionando a cabeça para cima e apalpando a região da tireoide, você pode observar se você encontra algum nódulo no momento de engolir a água. Caso seja encontrado algum nódulo ou você perceba que existe alguma coisa diferente, consulte seu médico. Agora é contigo, Alex. Olá pessoal, tudo bem? Agora falaremos um pouco sobre as paratireoides. Elas encontram-se atrás da tireoide, responsável pelo metabolismo do cálcio e fósforo. O metabolismo do cálcio enquanto que o paratormônio retira cálcio dos ossos, provocando sua descalcificação e lançando no sangue, a calcitonina faz o contrário, retirando o cálcio do sangue e depositando nos ossos, diminuindo assim a calcemia. Os íons de cálcio são importantes para a contração muscular e coagulação do sangue. A desregulação de um desses hormônios geram doenças como a osteoporose, que é o excesso de paratormônio, ou contrações involuntárias, falta de paratormônio. Agora o Daniel vai continuar o tema. Com você, Daniel. Agora nós vamos entender como que funciona o pâncreas e o hormônio que ele estimula, que ele excreta, que é a insulina. Vamos primeiro ver como que funciona tudo dentro do organismo. Tudo começa com o alimento. Você come o alimento, que é o carboidrato, açúcar e gordura, e o organismo vai fazer digestão em glicose e juntamente com a gordura. A glicose e a gordura vai entrar na corrente sanguínea e os dois juntos vão em direção ao pâncreas. E quando a glicose chegar no pâncreas, ela juntamente com o cálcio vai estimular a liberação da insulina, geralmente na mesma proporção insulina e glicose. A insulina, juntamente com a gordura e com a glicose, vai entrar na corrente sanguínea de novo e essas três vão em direção às células. Quando elas chegarem nas células, juntamente com as proteínas, elas vão tentar entrar na célula, através da membrana celular, com a ajuda dessas quatro proteínas, que é EPP, IRS, GLUT4 e CAPN10, que vão sintetizar o nosso DNA, junto com a ajuda do RNA, que vai decodificar o RNA mensageiro e produzir as bases, formando a proteína IRS. E o mesmo acontece com todas as outras. E elas são fundamentais para o metabolismo. A proteína CAPN vai decompor a molécula de gordura. A proteína ENPP vai ajudar a insulina a passar para dentro da célula. E a IRS vai receber e fosforilar a insulina. E a GLUT4 vai permitir a entrada da glicose na célula. Por isso que a gente chama a insulina de chave fechadora, justamente por essa entrada aqui, que uma ajuda a outra. E algumas moléculas de glicose vão se juntar, combinando no glicogênio, e outras moléculas de glicose vão entrar em contato com elétrons e produzir os piruvatos, formando os piruvatos. Os piruvatos são metabolizados na mitocôndria e assim então vão ser produzida a energia, que é a principal função da insulina
na entrada da glicose e insulina na célula. E quando o pâncreas não produz a quantidade necessária de insulina na mesma proporção de glicose para a entrada da célula, ou então quando a insulina não consegue fazer com que a glicose entre na célula, ou então quando o nível de gordura está tão alto que ela não consegue decompor toda a gordura, isso impede a entrada da glicose na célula. E a não entrada da glicose na célula não faz com que produza energia, tendo assim a diabetes, que é a alta taxa de glicose no organismo, na corrente sanguínea. É com você, Bruno. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso trabalho, agora eu vou falar um pouco das glândulas suprarrenais. Como o próprio nome já diz, as suprarrenais são as glândulas que ficam situadas em cima do rim. Como temos 2 rins, logo temos 2 glândulas suprarrenais. Ela é composta por uma parte mais externa chamada córtex, que é responsável por sintetizar os hormônios aldosterona e o cortisol. E ela possui uma parte medular responsável pela síntese de adrenalina e noradrenalina. Em termos estruturais, os principais hormônios sintetizados pelas suprarrenais possuem as seguintes cadeias: a adrenalina, derivada de um aminoácido aromático chamado tirosina. O cortisol é um hormônio da família dos esteroides. E a aldosterona é um composto da família dos mineralocorticoides. Galera, hoje tem jogo do Brasil, adrenalina vai a 1000, todo mundo torcendo, liberação de adrenalina. Adrenalina é liberada quando em momentos assim, de forte emoção ou de perigo. Como num assalto, por exemplo. Os principais sintomas da liberação de adrenalina são o suor, o aumento dos batimentos cardíacos, a dilatação da pupila, aumento do nível de açúcar, aumento do fluxo sanguíneo nas regiões da perna e do braço. Isso tudo é resposta do corpo a essa situação de perigo. Sabe aquele momento de grande estresse que o chefe está brigando com você no trabalho, seu namorado está te enchendo o saco e você tem vontade de soltar um Puta que pariu! Nesse momento, a liberação de cortisol. Outro hormônio liberado pelo córtex, chamado aldosterona, é responsável pelo equilíbrio da água do corpo. Agora vem aqui. Entra sódio, sai potássio. Entra sódio, sai potássio. Vou parar. Falando um pouco dos distúrbios relacionados às suprarrenais, podemos citar o mal de Addison, que seria a hipofunção do córtex, onde a pessoa perde peso, sente fraca, baixa pressão, ela fica murcha. E quando temos uma hiperfunção do córtex, chamamos mal de Cushing, que é o aumento da liberação de hormônios, em que algumas crianças podem nascer com a cabeça grande, ter aumento de peso, é o contrário do mal de Addison. Ficamos aqui então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E um grande abraço pra vocês. Um grande abraço. That's all, folks. Lembra disso? Lembro. Nossa, coitado. O ADH é responsável pela regulação do equilíbrio hídrico do nosso corpo. Isso quer dizer que ele é responsável pela absorção de água pelos tubos musculares. Pode. Volta logo. Véi, eu não consigo. A tireoide é uma glândula de tamanho médio. Cadê minha cola, velho? É que você Pariu! Tá, beleza. Tá? Beleza?
Tá beleza. Nesse momento, Apesar de ela ser... Ainda não. Nossa, velho. Mais. Aí, tá bom. Calma aí. Como isso de droga é controlados por... A gente tá conversando não, né? Tá gravando, sim. Ai, que droga, Bruno, eu te odeio. Com cara de bosta. Mariana, vira falar com essa cara de bosta. Pronto. Volta, Daniel. Fiz fazer isso, Bruno, você tá ficando sem paciência comigo? Tô com nariz coçando. É que eu tenho que falar tia já pra você começar, mas... Calma. Esses hormônios possuem... Né? Quebrou o copo, né? E ele acarreta em magreza. Magreza. Calma. Vocês estão rindo, gente. Você falou magreza, não sei o que, magreza. Você falou da festa. Magreza. E a outra. Toma bosta. Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos. Outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita e, por que não, viajar pelo espaço? Não cheguei a ser astronauta. Não fui bombeiro, e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver
e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer?